Olá, queridos, que o Eterno vos abençoe. Eu vou continuar dando continuação à questão das traduções. Tenho pesquisado bastante acerca do hebraico bíblico, né? O hebraico mais antigo. Existe algo bem interessante nas questões de traduções. Ontem eu falava, especificando algumas partes na Bíblia, a Bíblia em português, de erros de tradução. Eu quero continuar falando sobre essa questão bem interessante. Erros de tradução. A genealogia de Mateus, ela está errada. Se você observar, ontem eu falava aqui, mas por exemplo, eu tenho aqui a Bíblia judaica. A Bíblia é uma Bíblia, uma tradução mais voltada, tá, para o judaísmo. E no próprio texto de Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1 vai falar das genealogias. A genealogia de Yeshua, no hebraico é Sefer Toledot, de Yeshua Hamashia, filho de Davi, filho de Avraham. Aqui na parte de baixo, no versículo 17 do capítulo 1 de Mateus, diz assim: desta forma houve 14 gerações de Avraham a Davi, 14 gerações de Davi ao exílio babilônico e 14 gerações do exílio babilônico até o Messias. Mas quando você conta, a primeira parte está certa, a segunda está certa e a última está errada. Só tem 13. O erro está que aqui Jacó foi o pai de Yosef, marido de Miriam. Aqui está errado, é pai, né? Então ontem eu falava sobre isso. Mas existem outros textos que estão mal traduzidos nas traduções. Exemplo disso, Yeshua está jantando com Simão leproso. Quem conhece um pouco da lei da Torá vai saber que isso é impossível acontecer. Nenhum leproso vivia em sociedade. Aquele leproso ali, na realidade, não é um leproso, é um fabricante de vasos. O aramaico explica isso. No meu canal do YouTube, lá tem lá a palavra, eu falo sobre isso, e lá está escrito a palavra certa no aramaico. Por que houve essa confusão? Então não é Simão leproso, é Simão fabricante de vasos. E isso, o próprio contexto prova que a mulher, tinha uma mulher lá que ungiu Yeshua, e ela quebrou um vaso de alabastro, e ungiu o mestre. Então não era Simão o leproso. Isso é impossível, tá, irmãos? Segundo a lei judaica, eu ouvia um vídeo do nosso irmão, bom dia, meu irmão Rafael. Eu via o irmão falando sobre a lepra, junto com o outro amado pastor lá, muito bom. Eu comentei lá falando sobre a lepra. Quais eram as causas da lepra? Uma das causas da lepra, né, era o Lashon Hará. Lashon Hará. Segundo os sábios, o segundo templo foi destruído por causa de Lashon Hará. Lashon é língua, Hará é mal, língua maliciosa. É tipo a fofoca, a intriga, aquela... disse-me disse, então a calúnia. Então o Lashon Hará é uma das causas que a pessoa fica leprosa. E o interessante da lepra é que a lepra faz a pessoa sair do acampamento, sair da família, porque segundo a mentalidade hebraica, Beit, casa, família, a pessoa sair da sociedade e viver fora do acampamento, isso é um castigo terrível. Esse castigo era para que a pessoa refletisse. A lepra tem cura. Tem cura. Miriam ficou leprosa quando falou de Moisés. Miriam ficou leprosa porque ela falou do homem de Deus. Por que Arão não ficou leproso? Porque Arão era o sacerdote, sobre ele estava a unção. Então veja só. Existem outras partes na Bíblia, por exemplo... Uzias ficou leproso quando foi queimar o incenso. Ele não podia. Aquilo é interessante que ele foi punido com lepra, morreu leproso.
Geazi, por exemplo, ele mentiu, né? Ele foi avarento, ele mentiu em nome de Eliseu. E o que aconteceu? Ficou leproso. Então a lepra tinha várias causas. Uma das causas é o Lashon Hara. Então Yeshua não estava com um leproso, estava com um fabricante de vasos. E essa é uma das traduções que eu chamo muita atenção. Uma outra tradução bem interessante está em Atos, que fala do eunuco. Ali também um aramaico prova que não era eunuco, era um oficial. Para ir a Jerusalém adorar não podia ser eunuco, tá? Tinha que ser uma pessoa que não tivesse problema nessas regiões, porque a Torá também deixa claro isso. Então ali o aramaico também prova que não era um eunuco, era um oficial. As palavras no aramaico, então é uma demonstração que a Bíblia originalmente foi escrita no aramaico. Existe muita assim, probabilidade dos textos bíblicos ter sido escritos em aramaico e não em grego. Mas isso é para uma outra vez. Então existem essas traduções, eu gosto muito da questão de tradução. Mateus 28:19 também é um acréscimo da igreja romana, confessado pela própria igreja na Bíblia de Jerusalém, na nota de rodapé. Lá está o acréscimo, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1 João também, três que testificam, a água, o Espírito, né? 3 no céu testificam, essa parte também é acréscimo. João capítulo 8, quando fala da mulher adúltera, ali há um problema seríssimo. Primeiro, o problema é que nos manuscritos mais antigos não está essa passagem. Essa passagem era uma nota de rodapé do escriba, que o escriba colocou em um dos manuscritos, e o outro, que na realidade a Bíblia não é igual à nossa, era rolos. E quando o rolo passava o tempo, tinha que ser mudado, tinha que fazer uma outra, escrever em um outro rolo. Então, quando o outro escriba foi passar para um outro manuscrito, ele acrescentou João 8, mas até então seria um comentário, João capítulo 8. Há alguns problemas em João capítulo 8. Eu não vou dizer assim, você acredita em João 8? Acredito, mas existem alguns problemas em João 8. Primeiro, segundo a Torá, quando alguém é pego em adultério, o homem e a mulher são julgados, não só a mulher. Veja só, a mulher é levada ao sinédrio. Yeshua não tinha nada a ver com aquilo ali. Ao sinédrio, não para Yeshua. Então há sérios erros ali se você for olhar a Torá em João capítulo 8. Mas João capítulo 8 também era uma nota de rodapé, não estava nos originais. Esse é um problema sério, um problema muito sério, porque algumas passagens da Bíblia existe decréscimo. Em Atos 14, Paulo diz, né, que tem que ir para Éfeso. E na nossa Bíblia aqui, se você for abrir, até a judaica, não diz por que ele estava com pressa de ir para Éfeso. Mas em outras traduções está dizendo porque ele ia comemorar as festas em Jerusalém. Então a igreja romana tratou de tirar, aí é um decréscimo, foi tirado a parte que era para estar lá. Paulo dizendo, eu tenho que subir a Jerusalém porque eu tenho que comemorar a festa bíblica. Isso não está nos textos. Aí algumas Bíblias, por exemplo, tem uma Bíblia dos Gideões que já vem corrigindo, alguns outros manuscritos já estão corrigindo. Então veja como que é a questão. A questão de tradução é muito importante. Eu acho que todo pregador devia se aperfeiçoar na questão de tradução. A tradução abre um entendimento muito grande dos erros. Infelizmente, as pessoas mais simples vão dizer que a Bíblia é inerrante. Amados, a palavra de Deus é inerrante, a Bíblia não, porque o que sai da boca de Deus não erra, mas aquilo que é copiado pode ter erros. Tem erros no Taná. Tem uma parte do Taná que diz que os escribas mudaram. Por exemplo, quando a mulher de Jó amaldiçoa Deus, o escriba viu que aquilo estava muito forte, muito pesado para escrever, e ele diz barar, ele diz abençoar. Por quê? Mas na nota de rodapé ele coloca, na crítica textual, ele coloca que a mulher de Jó, né? A mulher de Jó, ela amaldiçoa e não abençoa. Mas o escriba não queria escrever amaldiçoar, porque ele achou uma afronta ele mesmo escrever aquilo, e aí ele tirou
modificou o texto. Então, quando você lê abençoa o seu Deus e morre lá no original, na realidade é amaldiçoa mesmo. A Bíblia em português está correta nesse caso. É amaldiçoa seu Deus e morra. Mas aí entra aí o aparato crítico aí para ajudar a pessoa a ajudar, né, para a pessoa aprender. Irmã Solange Souto, irmão Rafael. Bom dia, meus irmãos. Que o Eterno os abençoe, né? Falando ainda de tradução, eu gosto muito dessa área, porque foi através dela que, por exemplo, a primeira vez que eu achei um erro usando uma Bíblia comum foi quando Paulo se converteu, Shaul. A Bíblia diz que ele cai e ele vê uma luz e uma voz. Um outro texto no capítulo 22, esse está no capítulo 9, no capítulo 22 vai dizer que os jovens, há uma contradição do capítulo 9 e do capítulo 22. Um diz que eles ouviram, outro diz que eles não ouviram. E quando você vai pesquisar ali, há um erro de interpretação. Essa foi a causa de eu entrar na área, e de estudar aí as traduções, né? Foi por esse texto de Paulo. É bem interessante isso. E existem muitos outros. Por exemplo, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas ali é corda, não é camelo. Então você vê que há erros. E muitas das vezes há pregações em cima do erro de tradução. Pequenos erros, mas erros que vão muitas das vezes passa despercebido pelas pessoas. Às vezes a pessoa está pregando ali um texto que não existe. Aí é complicado, né? Você está pregando um texto que não existe. Mas eu gosto muito dessa área de tradução. Então esses textos assim, que eu me lembro, né? Não me lembro de nenhum outro aqui, mas existem muitos outros. Por exemplo, aí eu vou falar do Tanar agora. Davi fez o censo. Um texto diz que foi Deus que mandou, outro texto diz que foi Satanás que induziu. Olha, erro no Tanar. Não é erro na Brit Hadashah, não, é erro no Tanar. Então você vê que quem que induziu Davi a fazer o censo? O Eterno ou o diabo? Então você vê, é um erro, não é? Há outros erros, por exemplo, na luta de Davi e Golias. Ali há uma complicação ali de quem matou Golias. Então, se você for pesquisar, você vai encontrar aí muito erro de tradução. Eu gosto muito de tradução. Por exemplo, no hebraico eu estava pesquisando, algumas palavras elas são plural. A palavra vida no hebraico é plural. A palavra água no hebraico é plural. Não tem no singular. Maim e Haim é plural, não é singular. Existem muitas outras palavras que é. Eu estava analisando um texto, né, um texto de Bereshit, bem interessante isso. Olha, eu gosto muito disso. Bereshit 2 vai falar que o Eterno diz para Adão: Adão, não coma deste fruto, o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que comer, certamente morrerá. Quando você vai no hebraico, esse certamente é morte repetida 2 vezes. É morte, morte. Para os gramáticos, quando uma palavra é repetida, está enfatizando aquele ocorrido. Eu vou ler aqui, versículo 17 do capítulo 2 de Bereshit. Com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma dela, porque no dia que comer dela, com certeza você morrerá. Esse com certeza é morte em hebraico, e de novo repete morte. E aí, meus irmãos, o hebraico é para ser interpretado. Não existe só uma regra de interpretação, existe um leque de opções. Tá certo essa tradução, irmão? Tá? Mas eu tenho uma revelação ali. Qual é a revelação? Das 2 mortes, a morte física e espiritual. Quando ele come o fruto, ele morre espiritual. O Yitzhará toma conta dele. Antes da queda ele só tinha o Yitztov, né? Mas o Yitzhará dominou ele. Ele morre espiritualmente. E depois ele morre, né, fisicamente. Então há 2 mortes. E eu também posso concluir também, ter uma outra interpretação. A morte física, no Apocalipse diz que todos
mesmo salvos ou condenados, vão ressuscitar. Só que os salvos vão viver eternamente. Os condenados serão ressuscitados para a condenação e morrerão novamente. 2 mortes, que já está em Bereshit 2:17. Então, por isso que eu falo que tradução, você ler a Bíblia na tradução vai te ajudar, mas muita coisa vai perder. Por quê? Porque é a mesma coisa que chupar bala com papel. Então você perde a revelação. Certamente morrerá, você perde a outra palavra, você perde as interpretações que o hebraico pode te dar. Muitas das vezes no hebraico uma palavra, às vezes uma letra mudada de lado, muda a palavra. Então existem muitas revelações no hebraico, é muito bom estudar o hebraico. Então você vê que aqui é uma grande revelação. O Eterno dizendo que o homem ia morrer 2 vezes. E eu posso concluir, morrer a primeira, e aqui nesse sentido aqui, era Deus dizendo para Adão, Adão, se você comer esse fruto, você vai morrer, e vai morrer de novo. 2 mortes, isso bate com o Apocalipse. Os condenados irão ressuscitar para serem lançados no lago de fogo. Segunda morte, diz o Apocalipse. E essa é a segunda morte. Então, está de acordo com a palavra. Mas você não vai achar, né, irmão Rafael, isso no português. Não vai. Você só vai achar isso no hebraico. Infelizmente, as pessoas ainda estão meio resistindo ainda ao hebraico. Outro dia eu estava explicando em hebraico num grupo de pastores. O pastor lá brigou comigo lá, me xingou. Me chamou de tudo que era nome, porque eu estava explicando uma realidade do hebraico. Então, tem pessoas que não gostam do hebraico, não adianta. Vai falar do hebraico, mas você vê as revelações que estão no hebraico. Então não tem jeito. A palavra de Deus foi dada, os oráculos de Deus foi dado ao povo de Israel. Eu estava vendo uma postagem hoje no Face de um ex-tradutor da Igreja Católica dizendo que não existe Deus na Bíblia. O que existe é a palavra Elohim, que é a plural. Olha como que um tradutor não sabe nem o que está falando por falta de conhecimento. El, realmente, a palavra El não pode ser traduzido como Deus. El não é Deus. El é o Aleph e o Lamed. O Aleph é força, o Lamed é cajado. É forte governante, governador forte. É um líder forte, isso é El. El não pode ser traduzido como Deus. Por isso que Jacó não viu o Yud e Revavirê. Jacó lutou com El, que é um forte governante, com certeza era Yeshua. Então, todas as vezes, o Criador ele tem um nome. O nome dele é Yud Revavirê, Yahuwah, né? Mais perto do original é Yahuwah. Existem outras possibilidades, mas eu prefiro essa Yahuwah. Então, esse nome seria o nome do Eterno. E lá, quando Jacó luta com o anjo, lá está El. E El é um forte governante. Não pode ser traduzido como Deus. Literalmente está errado. Por isso que Elohim é plural no paleohebraico, quer dizer poderosos. Então, o que é poderoso? Eu expliquei no outro áudio no outro vídeo. Que é tipo uma procuração. Yeshua, ele é um Elohim? É um Elohim. Moisés é um Elohim? É um Elohim. Todos os juízes de Israel eram Elohims. E os anjos também são Elohims. Por quê? Eles recebem do Eterno como se fosse uma procuração. O único que tem direito de julgar um ser humano é o Eterno. Mas quando o Eterno constitui juízes, ele está dando uma procuração. Está dizendo, olha, vocês vão fazer aquilo que eu faço. Então julgue segundo a minha justiça. É uma procuração, por isso ele recebe esse título. É um título de poder. Não é Deus Elohim. Só que em Bereshit capítulo 1, existe também a possibilidade ali da Torá ter sido escrito por 4 fontes. Tá? E isso é bem interessante. 4 fontes, não só de uma fonte. Esdra, que compilou tudo. As fontes eram, eu não sei o nome de todas aqui, não me lembro, mas é Javista, Eloísta e tem mais 2. Então o que acontece? Eles compilaram tudo. Esdra pegou as tradições escritas, por exemplo, Deuteronômio foi escrito pelos sacerdotes.
Então, cada grupo escreveu um livro. Aí Esdras pegou e ajuntou tudo. Aí ele compilou. E aí ele separa as parashot, né? Que é a paraxá semanal. E ele, então foi Esdras que fez isso. Ele pega a paraxá e divide elas em porções da Torá. Na realidade, amado Rafael, Shabat quer dizer cessar. E quando começava uma festa bíblica, por exemplo, na quarta-feira, era um sábado. Porque Shabat quer dizer cessar. É como se todo feriado é um Shabat. Então tem que entender ali no texto ali, fazer um estudo bem interessante, que ele pode ter morrido na quinta. Tá? Na quinta, da quarta para quinta. Porque literalmente é 3 dias morto. Outra coisa, quando diz que ele ressuscita, ali tem que entender que o dia judaico é diferente. Um dia judaico começa na noite, não de manhã, entende? O judeu pensa diferente. Então esse pode ter sido o erro, o irmão Rafael. Então ele pode ter morrido no começo da Páscoa, que deve ter caído na quinta-feira. Aí é um Shabat. Quer dizer cessar, quer dizer um dia de feriado, começa o dia de feriado. Então é Shabat também. Domingo nas primeiras horas, o problema é que as traduções, primeiro dia da semana ali é um sábado à noite, não é no domingo gregoriano, porque a mudança do dia, a mudança do dia do judeu, por exemplo, no sábado à noite nosso, ali se chama para o judeu Havidalá. Ali é o início do primeiro dia da semana, a Havidalá. Aí a Havidalá começa, sendo que existe outro problema, irmão Rafael, que o calendário bíblico é baseado na lua. E esse calendário de Hillel também não está certo. Os judeus, quando o mês começava, eles olhavam para a lua. Então o calendário bíblico tem 360 dias, o calendário bíblico. Tá? Então o que acontece? No sábado à noite, para a gente poder se basear, no sábado à noite é a Havidalá. Aí o que ele faz? É a mudança do dia. Então já é primeiro dia da semana. Alguns acreditam que Yeshua ressuscita nesse momento. Tá? Essa é uma questão. O irmão falou isso, há um outro erro de tradução, o irmão Rafael. Lá em João, vai dizer que as mulheres de manhã foram ao sepulcro com bálsamo, né, para embalsamar o Messias, né, com perfumes, aquele processo de sepultamento. Só que existe um problema sério. Mulheres não faziam esse tipo de trabalho. Quem fazia esse tipo de trabalho aí, embalsamar os homens, eram os próprios homens. Mulheres não poderiam tocar no corpo de homem. Isso é um erro bem grosseiro da Bíblia. Se você for comparar os textos que falam da ressurreição, compara Mateus, João, você vai ver que um desses textos está certo, que é o texto que diz que José de Arimateia foi quem embalsamou Yeshua, e não as mulheres. Então esse texto aí tem um acréscimo ali na tradução ali que que traz esse erro. Então é bem interessante isso. E a gente vai falando, a gente vai lembrando de outros erros. Então, mulher nenhuma embalsamava homens, tá? Era homens que embalsamavam homens. É outro erro da Bíblia também. Isso vem na tradução, é um erro da própria tradução. Faltando falar, né? Tarde de manhã, o primeiro dia, exatamente. Tudo começa lá no Bereshit, né? Tudo que a gente quiser entender na Brit Hadashah, se tu não entender a cultura hebraica, não vai entender. Por exemplo, casamento. Quando Yeshua fala de casamento, Yeshua fala da promessa, do desposar e das bodas. É um processo de casamento judaico, é bem interessante. Muito interessante o processo de casamento. Quando você lê lá o Yeshua falando das bodas, você tem que olhar para o desposar. E olha que interessante, amados. A Bíblia diz que o casamento, o noivado podia ser anulado de uma forma. Se o noivo chegasse e a hora de fazer as bodas, ele encontrasse essa mulher violada. O casamento podia ser anulado naquele momento. O que Yeshua está querendo dizer com isso, baseando nessa conjectura?
que quando ele voltar, a sua noiva tem que estar imaculada, não pode estar violada. Se ele voltar e a noiva dele tiver com um caso com um outro homem, isso simbolicamente, eu estou falando usando em metáfora, ele pode anular. Então, quando Yeshua voltar e encontrar a igreja dele se prostituindo, ele só vai casar com a noiva que está imaculada. Isso baseando-se na cultura judaica do casamento. Então, tudo você vai aprender, você aprendendo a cultura dos judeus, vocês vão entender muito a Brit Hadashah. Vai entender e não vai ter erro na interpretação. Por exemplo, o jejum bíblico. O jejum bíblico é de um pôr do sol a outro pôr do sol. O judeu jejua no mínimo um dia. Não existe jejum de ficar sem chupar bala, jejum de ficar sem comer chocolate, isso não existe. Na Torá pode beber água, mas tem que ser de um pôr do sol ao outro pôr do sol, porque começa um dia e termina esse dia. Então é assim a Bíblia. Se você entender a cultura, você vai entender a palavra do Eterno, né? A Roma, na realidade, muita coisa Roma fez. Eu concordo. Roma mexeu. Mas nós temos ao nosso favor alguém muito especial, que é o professor dos professores, Arua HaKodesh. Meu irmão, Roma não vai enganar, nenhuma religião vai enganar os eleitos de Deus. Deus nesses últimos dias, lembram da profecia de Daniel? Os irmãos vão lembrar. Daniel diz que nos últimos dias as pessoas iam de um lado para o outro procurando conhecimento. Sabe que de um lado para o outro buscar conhecimento ele está falando da Bíblia, da Torá? As pessoas vão de um lado para o outro no hebraico procurando conhecimento. E nós estamos nos últimos dias. Mais uma profecia se cumprindo na nossa geração. Mais uma profecia. As pessoas estão com sede da palavra. Elas estão indo de um lado para o outro no hebraico, caçando informações, buscando informações. Profecia de Daniel se cumprindo. Como a palavra de Deus é maravilhosa. Então veja quantos conhecimentos nós temos adquirido. Queridos, preste atenção. Olha só, a igreja, muitos pastores eu conheço, estão fazendo techuvá. Existem igrejas inteiras que estão voltando seu coração para a palavra. Muitas igrejas que estão parando de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que Deus está resgatando as almas. O Pai falou assim: eu mesmo vou atrás das minhas ovelhas, porque os pastores abandonaram elas, eu mesmo, diz o Eterno, vou atrás das minhas ovelhas perdidas. Quem está despertando as pessoas no Brasil não é rabino, não é o hebraico, é o Eterno. É claro que existe um perigo muito grande nessa techuvá. Aí eu falo da falsa techuvá, que existe muitas. Yeshua teve no seu ministério, ele teve pessoas que seguiram ele, mas ele teve muita gente que era só para ficar olhando, sabe? Muita gente anda no nosso meio, mas é só espectador. Ele não tem aliança com Yeshua, não tem aliança com Deus. Então, no nosso meio tem muitos espectadores. Acha bonito ver um milagre, quer uma cura, muitas das vezes vai buscar uma cura, mas não tem aliança. Aí se não tem aliança, não tem como. Então, Yeshua, na caminhada dele, ele teve espectadores. Ele teve discípulos, mas ele teve espectadores. Então hoje na techuvá tem muitas pessoas que estão só para ser um espectador, para ver, acha bonito falar hebraico, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, acha bonito falar hebraico, mas falar hebraico sem o Espírito de Deus não resolve nada. Você pode falar hebraico 1 milhão de vezes, sem um som de Deus não adianta. Vou contar uma experiência. Um dia eu estava na fábrica que eu trabalhava, e lá é um lugar terrível, tenebroso. Shebim anda assim, quem tem visão de Deus vê. Eu oro bastante, eu peço Deus para abrir os meus olhos e eu vejo. Eu via Shebim andando assim porque era um lugar oferecido. E um dia eu citei o Shema Israel. Sabe o que o diabo falou? Eu ouvi o diabo falar. Eu não tenho medo disso não. Eu não tenho medo disso. Sabe do quê? Do Shema Israel. Então, meu irmão, sabe o que faz o diabo correr?
em nome de Yeshua HaMashiach. Se você tem aliança com ele, tu manda o diabo embora, ele tem que sair na hora. Porque Yeshua falou assim, eu vos dei autoridade. O que é uma autoridade? Por exemplo, quando você está andando numa BR, tem uma blitz, a Polícia Federal manda separar, você para ou não para? Para. Por que você vai parar? Porque é autoridade. E Yeshua quis dizer o quê? Quando o diabo te vê, ele tem que ver que você tem a autoridade que eu dei para você. Mas essas pessoas só vai exercer quando coloca a farda, irmão. Se você não colocar a farda de Deus na tua vida, o Espírito Santo, não tiver aliança com Deus, você pode citar o Sidu todinho, não vai resolver coisa nenhuma. Sabe por quê? Não é pela carne, é pelo Espírito. O conhecimento que nós adquirimos é para nos ajudar ao caminhar na presença de Deus. Conhecimento sem Espírito de Deus não adianta. Vocês acham que aqueles escribas do tempo de Yeshua, que foram aqueles que entregaram Yeshua a Pilatos, eles não tinham conhecimento? Queridos, lembra quando Herodes chamou os sacerdotes e disse, aonde vai nascer o Messias? Rapidinho eles acharam Belém da Judéia, porque eles tinham conhecimento da palavra, mas eles não tinham o Espírito. Então não adianta nada ter palavra, ter conhecimento, mas não ter aliança com Deus, Espírito na tua vida. Então caminhe na presença de Deus, buscando conhecimento que vai aperfeiçoar a tua vida. Não seja um espectador, tenha aliança com Deus. Existe algo interessante, algumas pessoas, um erro de tradução, que não é bem um erro de tradução, mas é uma interpretação errada. Jericó. Vocês sabiam que Jericó não poderia ser restaurada? Há uma profecia, o Josué ele amaldiçoa quem tentasse reconstruir Jericó. Quando Yeshua passa por Jericó, há dois textos. Um diz que ele sai de Jericó, o outro texto diz que ele entra em Jericó. Parece uma contradição, mas não é. É que existia duas cidades, uma velha e uma nova. Yeshua saiu da velha e entrou na nova. Cada autor olhou na sua perspectiva. Um olhou que Yeshua saiu da velha cidade e o outro olhou Yeshua entrando na nova Jericó. Então Jericó não era nem para existir, porque Josué amaldiçoou quem tentasse reconstruir. Então não há aí um erro de tradução, há um erro de ideia, de conhecer a cultura do escritor. Por exemplo, o escritor hebreu, ele não costuma botar nome de mulher, relacionar mulher e nem criança. Quando um texto diz que tinha dois cegos e um texto diz que tinha um cego, possivelmente ali, na realidade, era uma mulher, junto com Bartimeu. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. É bem interessante. E interessante de aliança, olha só, queridos, aproveitando Jericó aqui para falar uma revelação bem tremenda. Yeshua entra em Jericó, Bartimeu clama, Yeshua chama Bartimeu e diz, o que você quer que eu faça por você? Ele diz, eu quero voltar a enxergar. E Yeshua diz, vai, a tua fé te curou. Ele toca nos olhos de Bartimeu. Diz a Bíblia que o povo todo fica gritando, alegre, parece um dia de festividade, porque um cego foi curado. Alguém que tinha tido os olhos furados por Roma, porque Bartimeu, os olhos dele foram furados por Roma. E Yeshua toca nos olhos e restaura. Aquilo ali foi um prodígio, um milagre. E aí o povo está todo gritando. Você vê lá no texto lá de Lucas, vai ver que o povo segue cantando e louvando. Aí Yeshua entra dentro da cidade. Quando Yeshua entra dentro da cidade, ele vai entrar na casa de Zaqueu. Zaqueu quer dizer puro, mas de puro ele não tinha nada. Mas nunca é tarde para se purificar. Zaqueu ele sobe num sicômoro, uma figueira brava, para ver quem é Yeshua. Veja só, quando Yeshua diz, hoje convém pernoitar na tua casa, o povo começa a murmurar. Você já viu isso? O mesmo povo que estava na entrada da cidade glorificando é o mesmo povo que murmura. Veja só, queridos, o povo que viu Yeshua fazendo milagre bateu palma, mas o povo que viu Yeshua salvar um pecador murmurou. Hoje nós estamos nesses dias, a pessoa faz milagres, recebe milagre, amém, mas quando vem cajado ele já não presta mais, quando vem correção, o ser humano não gosta de ser corrigido, sabe? Então Yeshua vai salvar um pecador, o povo murmura, os legalistas. Você acha que Zaqueu estava mais
mais sujo que o restante que estava ali na multidão? Claro que não. Mesmo que um cobrador de impostos naquela época era tido como um traidor do reino. Os judeus consideravam os cobradores de impostos traidores. E Zaqueu disse: se eu defraudei alguém, ele ia dar o quê? Metade para os pobres e ia devolver 4 vezes. Sabe que o Zaqueu conhecia a Torá, irmãos. Esse fato de devolver 4 vezes é uma mitzvah da Torá. A pessoa que roubou tinha que dar 4 vezes. Zaqueu conhecia a Torá. Então Yeshua falou: eis agora eis aí um filho de Abraão. Por que um filho de Abraão? O filho de Abraão é aquele que segue as obras de Abraão. É verdade, irmã Solange, verdade. E para fechar com chave de ouro, eu fiz um vídeo hoje falando da palavra emuná. Interessante, a palavra emuná é a palavra firmeza. Quem tem emuná é firme nas suas decisões. Quando você faz uma aliança com o Mashiach e decide seguir ele, você tem fé, você fica firme nele até o fim. Isso é emuná. Emuná não é acreditar que um Deus existe, não. Isso não é emuná, isso é crer. Emuná, fé, é firmeza nas atitudes. Você é crente, sabe? Quer ver uma prova do que é emuná? É Sadraque, Mesaque e Abednego. Ananias, Misael e Azarias. Sabe o que aconteceu com esses jovens? Nabucodonosor disse: eu fiz uma estátua aqui e vocês vão ter que adorar ela. Todo mundo dobrou o joelho. Sabe que naquele meio ali tinha muito judeu? Só de judeu que subiu da Judéia, que desceu para a Babilônia, foram 3.000 judeus. Tinha um monte de amigos de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, dobraram o joelho. Mas os 3 jovens não negaram a fé. Isso é emuná, firmes na decisão. Ia morrer? Vou. Isso é fé, não importa. Guilhotina. É a mesma coisa que vai acontecer nos últimos dias. Quando o anti-Mashiach obrigar as pessoas a chipar, que eu acredito que o chip é a marca da besta, para controle mundial, quem não botar vai ser tido como um fora da lei. Mas a pessoa que disser não ao anticristo, esse tem fé, porque está firme nas suas decisões. Então, a palavra fé muito mal entendida no meio evangélico, muito, muito mal entendida. Quando você diz não ao adultério, é porque você tem fé, porque você sabe que adulterar é errado. Quando você diz não à corrupção, você tem fé, porque é errado se corromper, você fica firme. Quando você é fiel à tua esposa, quando você é fiel ao eterno, isso é fé, porque as suas decisões estão firmes. Você não fica oscilando em 2 pensamentos. Você uma hora é do mundo, uma hora é de Deus. Isso não é fé. A fé é o quê? Eu sirvo a Deus mesmo, não importa o que acontecer. Isso é fé. Mas infelizmente as traduções não nos ajudam. As traduções muitas das vezes nos impedem de entender pérolas da Torá. Pérolas da Torá. Um outro erro que a igreja comete, que é um erro de tradução, é falar que Cristo veio anular a lei. Isso, olha só, Romanos 10 fala isso, na Bíblia em português. Isso é chamar Yeshua de mentiroso, sabia? Mateus 5,17, Yeshua disse: eu não vim anular a Torá. Romanos 10 diz: Yeshua é o final da lei. Tem alguma coisa errada, não tem? Tem. Então, na realidade, ali nós temos ali na etimologia da palavra grega, nós encontramos finalidade. Então, a finalidade da Torá é o Messias. Tá? Porque o Messias é maior que a mitzvah, querido. Olha só, eu vou contrariar muito judeu agora. Eu vou contrariar muito messiânico. Yeshua, olha só, Yeshua falou que o casamento é um só. Deuteronômio 24 fala do divórcio. Mateus 19, Yeshua fala o seguinte: olha, o que Deus uniu, o homem não separa. Exceto em caso de porneia no grego. Existem 2 termos no grego ali, porneia e morcheia. E Yeshua está falando do matrimônio no noivado. Como eu expliquei, o judeu, ele primeiro é a promessa, desposar e bodas.
O casamento só é concluído nas bodas, mas no desposar já está casado oficialmente no papel, vamos colocar. Aí essa jovem continua morando na casa do pai, tá? É como se fosse hoje o noivado, mas um noivado que não pode ser quebrado. Quando esse jovem, porque o casamento judaico é assim, a promessa é o quê? De boca. O desposar já é uma confirmação. O jovem paga o dote. Só que o jovem, o marido, ele precisa de ter casa, ele precisa de um emprego. Então ele vai levar alguns anos a conquistar essa casa. Essa jovem já está desposada. Ela continua morando na casa dos pais. Quando chega o tempo do noivo vir, aí é as bodas. Veja que interessante. Yeshua pagou o dote da noiva, mas quando ele voltar, que é a noiva imaculada. O que Yeshua quer dizer? Que nesse tempo que ele volta, se o noivo pega a jovem violada, então o casamento não vai se concluir. Essa jovem, segundo a lei, era morta. E ele então ficava sem casar com ela, então ele estava livre, ele podia casar. É isso que Yeshua está falando em Mateus 19. No caso de um adultério segundo a lei, nós estamos falando de um povo que a base deles é a Torá. Então, para entender o que eles estão falando, tem que entender a Torá, irmão. Não tem como. Não tem como você entender o Novo Testamento sem a Torá. Uma pessoa que se casa legitimamente, só existe uma coisa que o separa, é a morte. Quando existia o adultério, esse cônjuge era morto. E esse, então, homem ou mulher que a sua esposa ou seu esposo adulterou contra ele, ficava livre para casar de novo. Então, Yeshua não está dizendo que você pode divorciar. Ele está dizendo o seguinte: no noivado, se o homem chega para concluir as bodas e a mulher está violada, esse casamento não precisa ser concluído, ele pode ser anulado. Foi o que José tentou fazer. Quando a Maria estava grávida, José pensou: ela me traiu, então vou fazer conforme diz, vou separar dela, mas eu não vou deixar ninguém saber, porque ele não queria que ela morresse apedrejada. Mas depois o anjo aparece e diz: não foi homem que tocou nela, José, foi Deus que está gerando dentro dela o Mashiach. E aí ele entende. Então, eis a questão que Yeshua está falando em Mateus 19. Então, segundo a Bíblia, quando alguém adultera, a penalidade era a morte, o cônjuge ficava livre. Então, não existe, segundo a Torá e segundo a Brit Hadashah, segundo casamento por causa de traição conjugal. Não existe isso porque não é a cultura deles isso. Alguém que traía morria, então a pessoa ficava livre para casar. Então, a mentalidade judaica não existe para um judeu isso. Traição. Porque para o judeu adultério é morte. Bom, então a mentalidade grega e romana nossa faz pensar assim. Agora, o que se faz agora, no caso, aí já é uma outra coisa. O que se faz hoje sendo um discípulo de Yeshua? Se nesse caso aqui de Mateus 19, Yeshua está pregando para judeu, a mentalidade deles é uma. Adulterou, morre. Então não tem adultério, não tem divórcio. Então, o que acontece aqui? O que nós podemos fazer? O que os discípulos orientaram? É isso que a gente tem que ver para hoje, a igreja gentílica, para aqueles que servem o Mashiach. Yeshua pode perdoar um adultério? Pode. Deus perdoou Davi. Mas só que a cultura nossa é bem complicada. Mas vamos pela Bíblia. E eu não vou sair do tema de tradução. Isso é um tema para uma outra oportunidade. Mas o que a Bíblia diz sobre o adultério? O Eterno perdoa qualquer tipo de pecado. A oração do Pai Nosso diz: Pai, perdoa os meus pecados assim como tenho perdoado aos nossos devedores. Agora, se a pessoa adulterou, ela está morta espiritualmente e Deus não perdoa mais ela, é uma outra questão. Será que Deus perdoa um adultério? Para pensar aí. Pensa você. Responda para você mesmo. Deus perdoa um adultério? Se Deus perdoa, nós temos que perdoar. É duro, irmão? Mas é o que a Bíblia diz. Eu não posso ir contra ela. Adulterou, se arrependeu mesmo? Ou Deus leva a pessoa, porque a Torá diz que de adultério é a pena de morte, ou Deus perdoa a pessoa. E aí? Se Deus perdoa, ele vai requerer de nós o perdão do próximo, não vai?
Porque se Davi queria o perdão e ele recebeu o perdão, você acha que Davi, por isso que Davi, depois que recebeu o perdão, não teve coragem de matar Aminon, não teve coragem de matar Absalão? Por que Davi não matou os filhos? Segundo a lei, Davi tinha que matar Aminon. Segundo a lei, Davi tinha que matar Absalão. Ele matou? Não. Porque ele não podia. Porque ele mesmo foi réu de juízo. Ele pecou um pecado de morte e Deus perdoou ele. Foi por isso que Davi não fez isso. Então, queridos, que moral nós temos de falar de amor se nós não perdoamos uma situação? Graças a Deus isso não vai acontecer na nossa vida. Mas se caso acontecer, tem que ser muito bem estudado. Não vai nessa conversa de pessoas dizendo, casa de novo. Outro dia um jovem mandou um e-mail para mim pedindo ajuda. O irmão Felipe, me ajuda porque eu já fui em várias igrejas. O que houve? Minha esposa me largou e pediu divórcio. Falei, tá. E aí, por quê? E eu traí ela nem sabe que eu traí. Falei, tá certo, vai falando. E ele foi contando que uma mulher numa igreja disse assim, olha, Deus não restaurou o casamento do pastor, vai restaurar o teu. Então veja só, o que Paulo fez quando a mulher dele largou ele? Porque Paulo era casado. Para fazer parte do sinédrio tinha que ser casado. Não tem como. Paulo era casado. E Paulo ficou sozinho. Por que será? Porque talvez a mulher dele largou ele. Agora, existe mais uma interpretação também nessa questão, mas não vou entrar aqui agora, porque a questão aqui é tradução. Uma outra coisa bem também que é traduzida errado é a palavra brit, belit, aliança. Não existe testamento, irmão, existe aliança. Berit, brit, ela vem de uma raiz que quer dizer cortar. Brit é cortar. Os sacrifícios eram cortados. A brit tem um significado etimológico muito profundo. Um sacrifício era feito para a aliança ser feita. Se uma das partes não cumprisse o acordo, aquilo que aconteceu com o animal ia acontecer com a pessoa. Isso é brit. Deus tem aliança com o povo dele. Quando o povo abandona a Torá, o que Deus faz? Deus traz desgraça, morte por meio do povo de Israel. Está na Torá. Deuteronômio, Devarim 28. Deus disse, se for fiel, se cumpriu as mitzvot, bendito será ao sair, ao entrar, bendito será o seu ventre, bendito será em tudo. Você terá paz, mas se tu não cumprir a Torá, maldito será. O inimigo vai perseguir vocês vão ser esterco para a terra. Isso está na Torá, é duro, mas foi o que aconteceu com o povo de Israel. Então, amigos, Yeshua não veio afrouxar a lei, não. Yeshua tem aliança com o povo dele. Algumas pessoas acham que levantar a mão e aceitar Jesus é suficiente. Cuidado, irmãos. Yeshua tem aliança com o povo dele. Tá? A aliança, e a aliança é ambas das partes cumpre. Tá? Eu te pergunto, você que é casado, você adultera? Você que é casado, a sua esposa ou seu cônjuge adultera contra você? Não, porque vocês têm aliança. Então por que com o mestre, se você tem aliança com ele, você serve a dois senhores? Isso é adultério, e o adúltero não vai entrar no reino dos céus. Se Yeshua mandou seguir ele, é aliança com ele. Você não tem que ter aliança com ele e com Mamon. A igreja de hoje faz o que? Aliança com Yeshua e aliança com Mamon. Fala mais de dinheiro do que do reino dos céus. Fala mais de dinheiro do que do inferno. Acho que nem fala do inferno, porque eu tenho pastores que dizem assim, na minha igreja não fala de inferno, não. O povo já passa tanta luta, falar de inferno aqui na igreja. Mas o Eterno tem aliança com o povo dele. Deus é um Deus de aliança, eu aprendi isso. Aliança, Deus sempre vai cumprir. Quando Deus te fizer uma promessa dentro de uma aliança, Ele vai cumprir. Tá? Um dia o Senhor disse para mim assim, olha, nada vai te faltar. E eu pensei nessa mensagem que Deus me deu, foi pessoalmente, Deus falou comigo, isso é aliança. Até hoje não me falta nada, é aliança. Você precisa procurar ter aliança com Deus. Todos os erros que eu achei na Brit Hadashah, tudo que eu aprendi até hoje, eu não fiz nenhum curso teológico. Eu não tenho curso teológico nenhum, porque não quis. Deus não permitiu. Sabe quem me ensinou? Foi o próprio Espírito de Deus. Um dia eu achei um erro de tradução no capítulo 9 de Atos, no capítulo 22,
E eu comecei a me perguntar, a Bíblia veio de algum lugar, que língua é essa? É o grego. Aí eu fui descobrindo. Eu falei, Senhor, o negócio é o seguinte, eu orando, eu preciso de um material que me dê versículo por versículo. Eu quero saber no original o que significa isso, o que significa aquilo, o que significa isso. E um dia eu estava deitado no meu sofá, eu vi uma chave voando. A chave veio na minha mão e eu segurei ela. E um dia entrei numa livraria e comprei uma Bíblia chave. Quando eu cheguei em casa, eu abri a Bíblia, lá estava na frente da Bíblia a chavinha que Deus me mostrou na visão. Então veja só, você quando tem aliança com Deus, você tem revelação. Você quando tem aliança com Deus, ninguém te engana. Não vai ter falso profeta que vai te enganar. Mas o que você precisa é ter aliança com Ele. O que eu aprendi foi lendo a Bíblia. Foi estudando, foi Deus se revelando para mim. Não foi através de seminário. Eu não estou aqui desqualificando o seminário de ninguém. A única coisa que eu sei é que eu não fiz seminário com homem nenhum. O meu seminário é com Deus. E olha só, todos os lugares que eu prego ou que eu vou falar da palavra, eu prego tudo aquilo que Deus me deu. Eu não fico omitindo nada. Eu passo de graça. Eu faço vídeos no YouTube, porque o YouTube... Tem pastores que me criticam porque que eu faço vídeos no YouTube. Olha, eu estou semeando a palavra de Deus. Muitas das igrejas não permitem pregar a palavra. Tem igreja que não deixa você falar sobre o reino. Imagine eu falar de Maárcer dentro de uma igreja. Não vão permitir, então eu boto no YouTube. Eu boto textos, eu boto conhecimento. E infelizmente algumas pessoas se incomodam, tá, com esse tipo de coisa. Por que se incomoda? Porque o reino está sendo anunciado. Então a Bíblia tem erro, irmão Felipe? Tem. A Bíblia em si é inerrante? Não pode ser inerrante. A palavra de Deus é inerrante. Você sabia de uma outra coisa? Que o judeu, ele passa conhecimento oral, e não é costume do judeu passar conhecimento de forma escrita. Você sabia que o judeu antigamente era boca do pai para o filho, do filho para o neto? Você sabia que o judeu, ele passa em tradição o conhecimento dele? Queridos, Yeshua disse para os discípulos, ide e ensinai todas as coisas que eu vos ensinei. Sabe o que Yeshua está falando? Ensine de forma oral. Por que o judeu preservou a Bíblia até hoje? Porque foi anos e anos transmitindo de forma oral. Porque de forma oral, de um pai para o filho, esse conhecimento não se perde. Então nós temos que agradecer muito ao povo judeu por ter guardado essas informações de forma oral. Um judeu com 13 anos, ele cita todo o livro de Levítico de cor. Veja só, nossas crianças vão para uma escolinha bíblica dominical desenhar, irmãos. Ver desenho, não aprende a palavra de Deus. Crianças com 8, 9 anos, 10 anos de idade, que não tem envolvimento com a palavra do Senhor. Ensina teu filho, irmão. Ensina a palavra de Deus. Igual a palavra Yeshua. Irmãos, você sabe que não existe mais Jesus. Esse nome foi um nome moldado a partir do J, que foi criado em 1500. Foi um nome construído. Se você sabe que o nome é Yeshua, ensina teu filho. Por que as sociedades bíblicas não modificam se existe Bíblia corrigida, atualizada, revista corrigida? Por que os nomes não é corrigido? Porque o nome Jesus virou uma marca, irmãos. Essa é a verdade. Você não vai ver Bíblia cristã com o nome Yeshua nunca, porque o nome Jesus virou uma marca. Só que nós sabemos que nada podemos contra a verdade, só em favor da verdade. Então nós temos que divulgar a verdade. O nome do Messias não é Jesus. Olha, interessante, uma coisa chama outra. Quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro, a primeira coisa que Nabucodonosor fez foi o quê? Mudar os nomes, a língua e a alimentação. Veja só, não é eu que estou falando, é a Bíblia. Quando Nabucodonosor levou os jovens para a Babilônia, ele mudou primeiro os nomes. Tá? Ananias, Misael e Azarias passaram a ser Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe por quê? Esses nomes eram em homenagem aos deuses dos caldeus.
certo? Por isso a Babilônia muda os nomes, porque os nomes são em adoração aos seus deuses. Será que as pessoas não entendem o que aconteceu no passado está se repetindo? Isso se repetiu, irmãos. Por que os caldeus obrigaram o Daniel e os jovens a estudar o aramaico? Porque é a língua dos caldeus. Você sabia que o hebraico é a língua das revelações? Mas você vê que a Babilônia muda isso. Muda os nomes, muda tudo. Você sabia que o nome Tiago, na realidade, no inglês James, na realidade é Jacó? A tradução mais errada, mas que seria mais perto, seria Jacó. Então você tem o nome do irmão do Messias como Tiago, não existe Tiago nenhum, existe aí Jacó. Então você vê como a Roma fez. Roma quer, porque o nome, para um hebreu, o nome trata do caráter. O hebreu não trata nome, bota nome no filho porque é bonitinho, não. O brasileiro vê um nome na televisão, David Beckham, um jogador de futebol, que nome bonito, eu vou botar. O povo hebreu não, o povo hebreu põe através de circunstâncias. Eu posso provar isso muito fácil. Lembra-se de Ana que pediu um filho ao Eterno? Ana disse o quê? Pai, se tu me desse filho, eu te dou essa criança. Aí Deus deu a criança, ela colocou o nome de Shemuel. Shemuel vem de Shemar, mas El ouviu. Então o judeu não coloca nome porque é bonitinho, mas por causa de circunstâncias, ou muitas das vezes em forma de adoração ao Eterno. Então você vê que a Babilônia, a primeira coisa que faz é muda o nome. Babilônia muda o nome, muda a alimentação, muda tudo. Olha, Yeshua, desculpa cristãos, aos amados evangélicos, Yeshua não comia carne de porco, era comida kosher. Não tem jeito, pode bater pé, pode arrancar o cabelo da cabeça, Yeshua comia carne kosher. Não tem jeito de um judeu comer carne de porco. Nunca, 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 nunca. Isso é coisa de grego, de romano. Yeshua não comia carne de porco. Mas, infelizmente, depois a igreja, por causa de um versículo, cria uma doutrina. Um versículo mal interpretado. O versículo da Epístola de Paulo e o texto de Atos, que Pedro vê um lençol descer, está falando dos gentios e não de carne. Gente, olha só, há 4 ou 5 anos atrás, o Espírito Santo um dia apareceu para minha esposa e disse para ela assim, olha, eu me entristeço quando o meu povo bebe aquele refrigerante preto, vocês sabem quem é, eu não vou falar o nome dela, tá? Aquele refrigerante que está em todas as mesas, que é bem forte, ele é bem ácido, aquele refrigerante preto. Aí o Senhor disse, eu fico triste quando o meu povo bebe esse tipo de refrigerante. Isso corrói o estômago, tira o limo do estômago. Então você fala isso hoje para os servos de Deus, muitos pastores riram. Mas fazem quase 6 anos que eu não tomo esse refrigerante. Obedeci. Isso é comida kosher. Sabe o que é comida kosher? Comida que não vai te fazer mal. Sabia que você é responsável pela tua vida? Se você sabe que é errado tomar um tipo de refrigerante, você sabe que refrigerante está deixando as pessoas diabéticas? Se você deixa teu filho tomar refrigerante o dia inteiro, você é responsável, irmãos. Nós temos que aprender, a Bíblia nos ensina como se alimentar direito, ter uma alimentação que não vai prejudicar a nossa carne, porque se você prejudica a sua carne, você prejudica o teu espírito. Imagine você com dor no corpo. Você sabia, minha esposa tinha muita dor de cabeça, e um dia ela operou o intestino, teve uma obstrução intestinal, nunca mais ela sentiu dor de cabeça. Sabe quais eram as causas da dor de cabeça dela? O intestino dela. Ela comia muito pão. Hoje nós mudamos radicalmente a nossa alimentação. Hoje a gente cozinha com óleo de coco. Hoje a gente não come fritura. Hoje a gente não toma refrigerante. Então veja só, Babilônia muda a alimentação do povo de Deus. Por que muda a alimentação? Quais as causas da alimentação? Por que quer mudar a alimentação do povo de Deus? Amados, pense nisso. Então se mudaram o nome de Ananias, Misael e Azarias, mudaram o nome do Messias, mudaram o nome dos apóstolos, tá? E muitas das vezes as pessoas não aceitam o nome Yeshua porque diz que nós somos hebraístas. Não, irmãos, nós somos a favor da verdade. Um dia eu fui no mercado comprar algo e uma moça disse, não sabia, né? Eu estava conversando com ela do caixa, conversando, ela falou que não sabia que Jesus ele era judeu, não. Eu pensava que ele era brasileiro aqui do Belém, aqui do Brasil. Eu disse não, que Yeshua era judeu.
circuncidado ao 8º dia, usava barba longa, comprida, usava um talit, que é aquele manto com as franjas. Esse é um comportamento de um judeu. Vestes longas e compridas, tá? Ia na sinagoga estudar a Torá. A Bíblia para o judeu é o Taná. Não tem como fugir disso, irmãos. Não tem como fugir dessa realidade. E Yeshua, veja só, certa vez eu fui chamado de seita por alguns pastores que não conhecem nem o que significa seita. E eu perguntei, qual é a etimologia da palavra seita? Seita é um partido que procede de uma fé, de uma religião que predomina. Na época de Yeshua não existia cristianismo nem catolicismo, só existia judaísmo. Então Yeshua, ele saiu, o ministério de Yeshua, da fé que predominava, que era o judaísmo. O cristianismo sai do judaísmo, então o cristianismo é seita do judaísmo. Pode bater pé, pode arrancar os cabelos, não posso fazer nada. O cristianismo saiu de dentro do judaísmo. Então, se alguém me chama de seita, alguns cristãos costumam me chamar de seita, mas eles deveriam estudar antes de falar o que não sabe. As pessoas acabam falando aquilo que não sabe. Então, seita é um partido que tem origem na religião que predomina. Na época de Yeshua só existia o judaísmo, então o Sai é aquele partido que muitos chamaram de os do caminho, os Netzarim, que é os discípulos de Yeshua, que eram na realidade judeus. Quando os gentios começou uma onda de mandar eles se circuncidar, eles foram a Jerusalém, para o concílio de Jerusalém, e segundo a Torá foi julgado as causas dos gentios. Irmãos, isso é muito sério. Os gentios, as regras que foram para os gentios, está baseado na Torá. E por que uma igreja chega e diz que a Torá foi anulada? Que é o novo Israel de Deus. Está chamando Deus de mentiroso, não está? Está chamando o Messias de mentiroso. Então pense nessas coisas que eu estou falando nesse vídeo. Pense no que eu estou falando. Será que a lei foi anulada ou alguém teve interesse de dizer que ela foi anulada por causa de algum interesse? Isso é muito claro, queridos. Roma fez isso. Roma é aquele império que Daniel 7:25 diz, mudaria os tempos e a lei. Sabe que tempos na Torá é calendário? Mudaria o calendário. Hoje o calendário gregoriano substituiu o hebraico. Então veja que Roma teve esse trabalho, mudou as leis, os costumes, mudou o calendário. Isso está registrado no profeta Daniel. Está tudo na Bíblia, irmãos. Basta ler, basta buscar. Tá bom? Um forte abraço a todos vocês. Foi bom falar com todos vocês. Que Yeshua abençoe a todos. Fiquem na presença do Eterno. Tá? Bom falar com todos vocês. Um abraço a todos que ouviram, que vão ouvir depois esse vídeo, tá? Ficam na paz do Eterno, irmão Leandro, a irmã Solange, a irmã Regina, o irmão Paulo Kozer, a irmã Miriam. Todos vocês sejam abençoados em nome do Mashiach e Yeshua, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, tá? Hashem abençoe todos. Foi um grande prazer estar aí conversando com vocês aí sobre traduções bíblicas, tá? Eu gostei um pouco aí das traduções aí que estão erradas, tá? Tem muitas outras, mas o tempo, né, por hoje é isso. Vou trazer outras informações nos próximos áudios, né, nos próximos vídeos. Um abraço, irmã, que Deus abençoe, né? Se nós queremos servir o Eterno, né, irmãos, devemos buscar Ele de todo o coração. Lá no Deuteronômio 6:4, só uma questão bem interessante, queridos. Deuteronômio 6:4 diz: amar o Eterno de todo o coração, de toda a alma e com todas as tuas forças. A palavra ali no hebraico é leve, que é coração, centro das emoções, pensamento. Nefesh é alma, nefesh é pessoa, nefesh é vida, é tudo que é seu. Nefesh é todos os seus órgãos, nefesh é todo o seu ser. E também força. Então você vê que o Eterno está falando, né? Shalom, irmão, um abraço. Então você vê que o Eterno está dizendo: me ame com todas as tuas forças, com todo o seu ser, com todos os seus pensamentos. Você deve amar o Eterno completo.
Então, se você ama o Eterno completo, investigue a palavra. Estude as doutrinas na qual você está seguindo, se elas têm base. Por exemplo, a barba, eu passei 20 anos o pastor dizendo para mim que usar barba era pecado. 20 anos da minha vida. Onde que barba é pecado se Yeshua tinha barba, irmãos? Veja que é contraditório, irmãos. Nós temos que parar para olhar a verdade, parar de olhar para a igreja, para pastor e para a doutrina de homem. Se barba fosse pecado, Yeshua não tinha. Mas Yeshua tinha barba, é cultura, é mitzvah do Eterno. Então veja que há algo de errado. Para terminar, eu quero deixar para vocês Deuteronômio 6,4. O Shema Israel, ouça Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Leia Deuteronômio 6,4 e a confirmação está na Brit Hadashah, Marcos 12, 28, a partir do 18, você leia lá Marcos 12, 18 e diante, vocês vão ver lá Yeshua falando do Shema Israel, tá bom? O Eterno é um, bendito seja o nome dele. Um abraço a todos, fiquem na Shalom do Eterno.